Boa tarde a todos. Estamos aqui com muita felicidade, com muita alegria, muito prazer no nosso Papo Gestor de 14 de novembro de 2020. Um bate-papo aqui saudável, promissor, com o colega e amigo Anderson Paranhos, administrador, analista de desempenho, gestor esportivo. Eu, Manuel Trajano Léo de Andrade, estarei aqui com vocês, engenheiro de segurança, gestor esportivo. Estamos aqui na live trocando algumas ideias em torno desse mundo tão agradável, que diverte, entretém, junto com os amigos. Anderson tá entrando aí já. Ele está entrando a qualquer momento aí. Vamos aguardar. A ideia aqui é falar sobre o esporte, os bastidores, a legislação, as normas, comportamento, vivendo um pouquinho de nossas experiências, nossas expertises. Boa tarde. Estamos aqui aguardando Anderson Paranhos. Ele vai entrar a qualquer momento aí, vai receber uma solicitação, ele já entrou. Você vai receber aí, Anderson, uma solicitação de participação. É só clicar em solicitar. O convite é automático. Tá chegando aí, vamos começar a nossa live. Atilano, bem-vindo, nosso consultor, professor, amigo, parceiro. Obrigado pela força aí que sempre tem dado. Anderson, quando você chegar aí e receber uma solicitação de participação, pode clicar. Eu libero do lado de cá. Vamos lá. Chegando o Anderson. A tela está invertida. A ele aí. Boa tarde, amigo. Oi, meu amigo. Tudo bem? Eu já vim aqui quase já no clima, viu? E aí, como é que estão as coisas? Está me ouvindo bem? Tranquilo. E você está me ouvindo? O volume está um pouquinho baixo, mas eu vou melhorar aqui. Melhorou? Então, a galera aí também vai ouvir bastante. Sua imagem está um pouquinho escura aí. Bota um pouquinho mais de luz, ser iluminado. Tá bom agora? Hein? Melhorou? Tá ótimo. Tá mais ou menos, mas é o que você se sentir confortável. O que você se sentir confortável aí, tá bom. Beleza. Vamos lá? Você me ouve bem? Tranquilo. Esses 5 primeiros minutos assim, a gente dá um tempinho, o pessoal está chegando, porque a depender das conexões aí, os perfis vão sendo notificados, que Anderson está ao vivo, o Trajano também. Já temos aí nosso amigo o professor Atilano, ilustre presença, muito obrigado. Um abraço, meu amigo Atilano, nosso mestre aí. Até os 45 do segundo tempo no futebol, ou no terceiro tempo do basquete, no último arremesso. Eu fui pedir aí a orientação dele. Mas aí é com certeza um amigo, um irmão, um grande mestre que nós tivemos, né, a oportunidade de estar presente, né, no nosso último curso, e é sempre bem-vindo. É um cara que a gente tem de coração, todo respeito e demais, assim, né? Sem palavras para falar dele. Cara, amigo, irmão mesmo. Eu só pediria aí um favor ao pessoal de Coisas da Bola
dissesse seu nome, porque o perfil eu não estou identificando quem é Coisas da Bola. Como é seu nome? E me diga de onde está falando, teclando, atilando também, a imagem e o som está chegando bem aí? Para mim está perfeito. Sim, Anderson, então vamos lá. Essa introdução, assim, esse início, é bom que a gente se apresente, até porque a gente está ao vivo, né? E depois vai ficar gravado. Então, o que a gente está falando aqui, mostrando, já vai ser registrado. Então, eu vou dar as honras da casa aí. Bem-vindo a todos que estão no Gestão Esportiva, aqui nesse papo que a gente já vê, né, Anderson, tricotando aí há algum tempo, essas agendas cheias, essas correrias da vida. Se apresente, por favor, Anderson. Nome, cidade, pode falar do Clube do Coração também no futebol, se quiser. Diga aí sua formação, da graduação até após aí sua área de atuação, por gentileza. Primeiramente, amigão, obrigado pelo convite. A gente demorou tanto, mas um prazer imenso estar aqui contigo. A gente, nossa amizade aí, veio através do curso e vai ser por eternidade. Aí, o cara que sempre esteve comigo aí, no bate-papo, independente do curso, nas amizades, dia a dia. Torço muito por ti, você sabe disso, e vamos estar sempre juntos aí. Bom, galera, meu nome é Anderson Bonfim Paranhos, né? Sou formado em administração pela Faculdade 2 de Julho, sou pós-graduado na área de finanças. Recentemente fiz o curso de gestão esportiva com meu grande amigo Trajano, onde nós tivemos nosso amigo Atilano como um dos mestres, né? Graças a Deus foi um excelente curso, né? E ele teve o prazer de nos ensinar muita coisa, né? Também tenho formação na área de esporte, na área de análise de desempenho, mas estou buscando cada vez mais conhecimento. E vindo aqui bater esse bate-papo com você, meu amigo Trajano, é um prazer. Beleza. Para quem está chegando aí depois agora, quem chegar depois, meu nome é Manuel Trajano, mas desde colégio, época de escola, o pessoal só me chama de Trajano, deve ser porque tem um bocado de Manuel por aí, né? Com todo respeito ao Manuel. Até eu já assumi essa identidade, que quando o pessoal fala de Manuel, eu nem respondo. Mas pense numa pessoa que tem vários pseudônimos na vida, fui eu. O mais famoso, adivinha qual foi? Diga aí. Tafarel. Eu nunca tô isso. Apesar de minha admiração, ser torcedor, acompanhar futebol tradicional, minha linha de prática, desde pequenininho, mesmo batendo bola sozinho contra a parede, sempre foi futebol de salão. E eu cresci nesse ambiente, tive alguns problemas de saúde há 10 anos atrás, não são para sempre, mas eu estou tentando voltar. Mas eu tive uma lesão no joelho, depois tive problema de tireoide, engordei um pouquinho. Mas eu estou numa luta aí no metabolismo para poder voltar para brincar. E eu sou engenheiro civil de formação, para quem não me conhece, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, da Adgar Natural. Eu sou meio que Zeca Pagodinho, eu fui assim, deixa a vida me levar, viu, Anderson? Eu não fui atrás de nada, as coisas foram surgindo. E disse, tem um curso aqui de segurança, eu fui. Tem um curso de gás, eu fui. Aí hoje, essa brincadeira. E tive a felicidade, o convite do coordenador Wilson Manuel, conterrâneo de minha cidade, Santo Jesus, com muito orgulho, convidar para o curso de gestão esportiva, na turma 5, onde eu tive o prazer e a honra de conhecer Anderson Paranhos. Dizem que a gente tem almas afins, né? Almas afins, espíritos não são apenas para casar, namorados, são para amigos também. E Anderson é o tipo de cara que eu falo na frente e eu falo atrás. A gente bateu o jeito de assim, porra, esse é o cara. Então, a gente tem muita resenha, né, Anderson, conversando aí depois da aula, tudo, e virou essa amizade de hoje, né? E um se ajuda aqui mutuamente na vida. Sempre. A galera tá chegando aí, certo? Bem-vindo a todos que estão chegando. A gente aqui, com toda humildade, a gente não busca fama, nem sucesso, nem curtições. A gente quer ter, antes, o prazer de estar junto aqui, né, conversando. E vamos lá, né? Vamos começar? Vamos. A gente trocou figurinhas assim, uma sugestão de pauta. Claro que ela pode ser seguida à risca de acordo com o conforto, né? Sentir melhor. Mas são temas assim que eu acho que a gente pode começar, né, Anderson? Eu sou muito
desses 22 anos de formado, eu estou 20 na área de segurança, saúde e trabalho. Foi objeto do meu TCC, com a professora Zoraia Assunção, que eu quero deixar aqui minha gratidão eterna pelo apoio, muito diferenciado. Você também aí pode falar do seu TCC, que é o seu ponto de partida também, para a motivação aí do coisa. E nosso encontro aqui é de saúde e segurança com o que você abordou no TCC aí, né? Dentro da gestão esportiva. O TCC, jogue duro, amigo. A professora Zoraia se veio doida comigo, mas o TCC saiu do jeito que a gente queria. Agradecer ela também pela atenção de sempre. O professor também, o Wilson Manuel, e a todos que gerenciaram e esse nossos colegas, Rogério Gargu, Augusto, Geraldo, Kaique, né? Colega da turma 5 aí. Rogério aí, ó. Chegou o conselheiro. Chegou advogado. Bem-vindo, Rogério. Grande Rogério. Jogue duro, Anderson. Comece falando do seu TCC aí, sua conclusão, que a gente vai com um ponto de partida aí. O TCC, na verdade, foi visualizando o desempenho, né, dos atletas hoje, somente quem sai da base profissional, e o que pensar da carreira, né? Os profissionais hoje, os garotos, como a gente chama da base, precisariam, na verdade, um segmento, uma instrução. Então, precisa de uma pessoa hoje para conduzi-los, né, para todo esse mundo do futebol, para não se perderem no caminho. Então, a gente buscou falar bastante, a professora Zoraia indicou, focar muito em psicologia, no desempenho deles dentro e fora de campo, que isso conta bastante, e a gente fez um TCC, e a conclusão é essa, né, que a gente tem que trabalhar sempre, né, os garotos hoje em dia chegam na base, buscando seu espaço, começam a ganhar um pouco de dinheiro, alguns passam a fama, deixa levar, e acabam se perdendo e não dão conclusão ao grande conhecimento que eles têm no futebol. Então, foi um TCC bem orientado e, graças a Deus, tivemos o êxito de concluir com positividade. Eu estou meio caracterizado aqui, ó. Black Lives Matter, né? De vez em quando eu gosto de trazer umas surpresinhas aqui para dar uma temática aqui, né? Eu sou tão apaixonado pelo gol, sempre fui goleiro, que essa semana, aproveitando já que a gente começou aqui um estudo de caso, eu estava assistindo ontem o jogo América Mineiro Inter lá, que o América ganhou de 1-0, já falando um pouquinho do futebol, e eu achei um comentário interessante que o Milton Leite, você vê que às vezes, a gente vai abordar um pouquinho isso aqui daqui a pouco, mas às vezes como é que às vezes nosso inconsciente nos trai, né? Eu cresci muito aqui no Brasil, aqui na Bahia, Salvador, interior, ouvindo aquela coisa, você é maluco ou é aviadado? Ou é aviadado ou é maluco? Maluco aviadado. Não é uma palavra forte, né? Mas é uma palavra depreciativa. E eu cresci ouvindo essas brincadeiras. Por que você está no gol? E eu vi ontem Milton Leite comentar. Jogar, né? O cara que é ruim na linha vai pro gol. O Milton Leite, ele fez um comentário, assim, ao meu ver, muito infeliz, na medida em que um outro explicou a história de Lisca, que é pejorativamente chamado de doido, né? Lisca doido. E o convidado... ganhou o jogo, né? O convidado falou assim, Lisca teve o bisavô e o avô foram goleiros do Inter. Aí o Milton fez assim, e o Lisca é doido, porque o goleiro tem fama de doido. Quer dizer, é meio estranho, a gente já comentou isso lá na sala de aula, né? Um narrador, comentarista, abordar sete de comentários. E como assim eu estou abordando esse assunto introdutório? Porque há pouco tempo fizeram uma brincadeira no Facebook, você deve ter participado, deve ter visto, bote assim os 10 ídolos do futebol da sua vida. Durante 10 dias, não sei se você participou. Eu botei 10 goleiros. Você me botou. Você não ia dar, já daria crédito aos 10 goleiros. Quer que eu diga? Começando por Daçaie, botei Daçaie. Claro, Tafarel eu botei. É o primeiro. Não. Tafarel eu botei por cada homenagem que fizeram a mim. Mas eu comecei por Daçaiev, não sei se você vai discordar, que eram goleiros muito ruins, né? Zoff, botei Fábio do Cruzeiro Nacional, botei o próprio Rogério Ceni, botei, não me engano o nome dele, Flores do Bahia, claro, também, que passaram por aqui.
o Emerson, fiz homenagem ao nosso amigo Emerson também aí, da gestão. E, claro, minha reverência ao mais criticado de todos, que foi Barbosa, né? Barbosa foi perseguido porque falhou, como se ninguém falhasse na vida, em 200 mil pessoas no Brasil e Uruguai. Mas são coisas da hipocrisia do inconsciente brasileiro. Mas como a gente vai falar aqui sobre futebol e goleiro, se diz explicar um pouquinho minha história, o legal, Anderson, é esse encontro de almas e de afinidades profissionais que a gente tem. Você com essa visão aí de analista de desempenho, e o material que eu passei para você foi justamente a gente debater e fazer algumas provocações. Eu, como engenheiro, não tenho nada de cartesiano, eu sou muito social. E eu gosto muito de psicologia, e eu observo muito o comportamento das pessoas. Tem muita coisa que vem enraizada desde pequena a formação. E aí eu queria trazer essa provocação para você, que você falasse assim, dentro da questão do desempenho. Já é uma pergunta, né? Meio que entrevista. Dentro do desempenho, até que ponto a formação cultural, qualquer esporte, mas você pode falar do futebol também, ela pode trazer influência na formação do jogador. A maioria a gente sabe que vem de origem humilde, pobre, né? Desabastada, ansiosa pela riqueza, comprar casa com meu pai e minha mãe. Uma família, né? A maioria deles acaba entrando no futebol, né? Para poder estar ajudando e, tipo assim, assumindo a família, né? A situação de muitos, como você citou, vem bem humilde. A maioria deles hoje pensa em ser jogador para tirar a família da situação difícil. Então, como eu falei no meu TCC, a abordagem foi do desempenho, e vendo que muitos garotos de base já têm essa preocupação de já estar ali em campo para poder fluir o futebol, que aconteça, que um olheiro possa ver, um clube possa se interessar, que ele possa ter uma oportunidade para poder ajudar os familiares. Então, isso aí fica na cultura, na expectativa. Assim, eles entram já na pressão, né? Uma pressão psicológica que tem que ser muito bem, é o que eu falei, muito bem guiada, alguém orientando. Muitas vezes começa logo com os pais, né? Muitos não têm instrução, não conseguem ajudar, aí acaba pegando empresários, espera que pegue um empresário, claro, não afetando a todo, mas um cara correto, que queira trabalhar o garoto, indique para lugares e clubes, instituições que possam ajudá-lo, né, a crescer, né? E aí ele fica com aquela ansiosidade, aquela coisa, aquela vontade, muitas vezes até atrapalha. Então ele precisa ter total com tranquilidade para desempenhar o futebol, que no momento certo vai chegar a oportunidade e ele vai conseguir, né, ajudar os pais, familiares e a si próprio, né? Agora não pode deixar subir para a cabeça, né? Começa a sair de uma base, vai para um profissional ganhando, começa ganhando 2.000, R$ 1.000, chega a ganhar 10, 15, 20, ou então até mais, o sucesso já sobe para a cabeça, né? Isso que tem que ser muito bem visto, né, e acompanhado de perto. E o próprio desempenho, né, Anderson, ele tem muito a ver, tá dentro de um ciclo vicioso, de um complexo social, né? Que às vezes, independente da origem mais humilde, tem pais e pais, tem pais que estão sob pressão, que por sua vez foi educado num modelo de rigidez também de outros pais, e isso faz com que o imediatismo ele seja muito forte, né? Ele quer ficar rico rápido, e quando ele vê todo aquele mundo chegar nele, de dinheiro, porque não, mulheres, no caso dos homens, né? Mulheres, poder, fama. Aí, para não ficar muito no futebol, a gente tem visto exemplos de casos assim, que quando a gente vê a medalha de ouro, é muito legal, né? Mas a gente não sabe, como diz aquela música Cidade Negra, você não sabe o que eu percorri para chegar até aqui, né? Você vê estudos casos de abuso na ginástica olímpica, você vê casos de maus tratos em outro esporte, casos na natação de corrupção, esses históricos que a gente vê ao longo da imprensa, né? Que a gente não sabe o que está acontecendo ali, né, Anderson? E tudo isso influencia no imediatismo. O brasileiro não aceita a segunda colocação, a terceira. A gente tem uma condição tão precária de treinamento, de recursos do país em si, né? Muitos vão treinar lá fora. Isso né? Muito importante, né? Lembra que a gente fez aquele trabalho sobre handebol? Nenhum jogador aqui no Brasil se destacam. Todos os grandes jogadores do Brasil jogam fora do país. O esporte tão rico, mas aqui no Brasil não é tão reconhecido. E outros esportes, né, que as pessoas acabam praticando, mas tem que ir para fora, então buscar outros, né, para poder chegar ao reconhecimento.
Exatamente. E o brasileiro é meio assim, né? A gente vê que como é que as coisas se misturam, né? O esporte. Eu sou da época que dizia que a loteria, parte dos recursos eram destinados ao esporte, mas ao mesmo tempo o esporte tinha uma precarização, que a gente via casos como César Cielo, Robson Caetano e outros atletas do judô também, que por falta de condições aqui ia treinar lá fora, né, para ter um melhor recurso, estrutura, e ainda tinha um torcedor brasileiro que dizia: esse cara não tá nem aí pro Brasil, tá lá fora, porque não sabia da realidade. A Eu imprensa só mostrava muitas vezes os louros, né? Eu acompanhei recentemente o vôlei, né? Os grandes jogadores do vôlei brasileiro, masculino, tanto do feminino, nenhum joga mais no Brasil. Todos estão jogando fora. É uma das grandes referências do vôlei, da feminina, que é atacante, se eu não me engano, é Sheila, se eu não me engano, o nome dela é esse. Ela disse que a proposta do Brasil não chega nem aos pés dos contratos de fora, né? Então ela disse que não tinha como buscar esse crescimento dela, tanto como atleta como financeiro, aqui no Brasil, porque está tão precário, né? Então ela tinha que ir, com certeza, fazer jogar, voltar a competir, jogar pelo clube dela lá fora do país. Então isso aí acaba desvalorizando nosso Brasil, nossos esportes, entendeu? Tira a cultura, tira aquela, né, aquela vontade de todo brasileiro estar aqui no Brasil e acaba dando a oportunidade de que ele vá para fora para praticar o que eles têm aqui, né, que é o esporte. E esses poucos atletas que, digamos assim, vingam, né, que dão certo, o nosso colega aí de Coisas da Bola lembrou aí Yashin, claro, Yashin, Aranha Negra, fantástico, né? O próprio Manga também, das suas mãos grandes, e outros tantos, assim, pra gente não ser injusto. Prodome da Holanda, se eu for listar aqui, meu amigo, vou fazer uma live aí de grandes goleiros. Mas assim, e além disso, né, Anderson, como pode afetar o desempenho deles na questão cultural, de formação, de reeducação do atleta, a inserção dele no contexto, aí precisa de psicólogos para acompanhar, ciências sociais, né, para estar monitorando, principalmente aqueles de alto desempenho, né, já falando na sua linguagem aí. Ainda tem um outro obstáculo, né, que não dá para fugir dele, que é a questão do racismo, e a misoginia também nas mulheres, né? A diferença de salários, de premiações, né? E todo esse contexto também que ainda né, Anderson? Realidade de 2021, né? Com certeza. Chegando em 2021. Chegando no século XXI em 2021, claro. Tá bom aí a conexão? Tá chegando legal aí? Tá travando? Não. Pra mim Tá de boa, né? Pronto. E assim, a gente vai discorrendo aqui. Eu tô olhando pro relógio aqui pro tempo, mas tá tudo de boa. E assim, trazendo um pouquinho agora um bate-bola pro lado da questão da prevenção, eu abordei o meu TCC justamente isso. Como é que eu vou Eu sou apenas um amador praticante de esporte. O máximo que eu faço é da caminhada, havendo academia, que é uma prática esportiva, mas não é um lazer, porque também a gente tem um método, a gente já discutiu sobre isso, né, na sala de aula, a questão da superação, a questão de não buscar limites, mas dentro do conceito da OMS, o bem-estar físico, mental, social e até espiritual, que é o conceito atual da OMS, né? Que é quando você está em mente sã, corpo são, se você pratica esporte e estuda, se você estuda e desenvolve uma atividade esportiva, você integra, equilibra, você fica de bem com a vida, né? Tranquilo para enfrentar, né, Anderson, as vicissitudes da vida. Então, o esporte não precisa se cobrar você estar em alto desempenho. É fazer respeitando o que o médico lhe orienta, suas limitações, só o prazer, né? Isso, na verdade, como eu, né, tenho um início de conhecimento, buscando ainda conhecimento em análise de desempenho, eu sempre fico observando os atletas, né? Ele tem que mostrar o desempenho dele dentro e fora de campo, ou dentro das quadras, dentro do esporte ou fora dele. Né? Muitos deles, os que se cuidam, né, conseguem ter uma sequência, né, assim, não digo nem a sequência, tipo, quantidade de anos praticando esporte. Exemplo, Zé Roberto, jogador, Ricardo Oliveira, o goleiro Prates, hoje, que está no Ceará. Então, assim, eles que se cuidam, assim, buscam essa rotina dentro e fora de campo, conseguem desempenhar fora de campo tudo que os outros
conhecedores do esporte, da comissão, orientam para estar fazendo. E dentro de campo eles conseguem desempenhar um bom futebol, uma boa prática do esporte, né? Desempenhar em alto nível e conseguem almejar mais anos, né? Tem muitos que param no futebol cedo, o caso de Ronaldinho Gaúcho, que, na verdade, um dos meus ídolos, né? Tem o próprio Adriano, né? Infelizmente não vem aqui o caso de estar comentando sobre ele, mas, tipo assim, jogadores que tem hoje, segue a risca, todo dentro e fora de campo, que vão passando para eles conseguem chegar até uma certa, nem só idade, mas, tipo assim, um equilíbrio dentro de campo e consegue chegar onde, tipo assim, consegue buscar tudo que almeja. Então, consegue. Eu vejo exemplo do maior Zé Roberto, é um grande exemplo. Zé Roberto jogou fora, começou cedo na Portuguesa, depois rodou aí, foi tanto tempo jogando na Alemanha, voltou para o Palmeiras e hoje é um exemplo. Então, quem puder, os novatos, os garotos da base buscar isso como exemplo, fica a dica. Só uma perguntinha, a sua conexão aí, você está se vendo e ouvindo bem na câmera? Estou me vendo tranquilo. Não, porque aqui está chegando um truncado, processando, não sei. Às vezes você está no Wi-Fi ou está no 4G? Não dá os móveis dados, sem Wi-Fi. Tá. É porque eu não sei, por isso estou perguntando toda hora se está bom a qualidade, porque para mim, eu estou me vendo e ouvindo bem, agora não sei se para você aí tá legal. Eu estou te vendo e te ouvindo bem. Tá, então beleza, vamos em frente. Então, assim, dentro dessa linha do TCC, até para ir de encontro à sua área, eu fiz a abordagem do seguinte: como é que eu vou implantar cultura, saúde e segurança do trabalho, que é uma coisa, é uma legislação, está na CLT, a maioria dos contratos aí tem que passar pela formalidade. A gente sabe que o mundo desses 3% que a CBF diz, os salários altos, o quanto declara, o quanto o empresário, tem aquela polêmica, né? O empresário, dizem que o empresário não declara o valor total, aquela coisa. Quem sabe que muitas fake news também, né? O valor declarado do salário do atleta, o cara que ganha 100 mil, 80 mil, está longe da realidade brasileira, que é salário mínimo 2. Dentro desse contexto, assim, a CLT ela prevê um dos seus itens, desde 1943, feito por Getúlio Vargas, e organizado pelas normas regulamentadoras 77, mas claro, de lá para cá teve várias revisões, são as chamadas normas regulamentadoras, hoje são 37. E trata de EPI, proteção, eletricidade, vários temas. Mas dentro dessas NRs, que visa a prevenção de acidentes e doenças ligadas ao trabalho, eu, como observador, eu não via muito, eu vi casos, estudo de casos assim que eu levei para o meu TCC, gostou. Vou pegar exemplos aqui nacionais, né, que está ligado ao trabalho, que você também conheceu. O caso de Serginho, que teve aquele infarto no meio do jogo São Paulo e São Caetano, né? Foi um infarto fulminante. Aquilo ali despertou também o mundo do futebol. Teve um caso de um africano também, uns morreram, outros não. Despertou para o coração valente de Washington, né? Despertou para fazer a cirurgia, obrigou os clubes a investir numa análise de desempenho, fisiologia, monitoramento desde jovem, que o coração é uma coisa que pode vir congênita, adquirida, genética. Trouxe o caso aqui. Bebeto Campos jogou no Bahia e Vitória, né? Parou por problemas no coração. Sim, problema no coração, né? E outros casos também. Eu peguei estudo de caso de questão de acidentes, incêndio, a questão da União do Urubu, que é o exemplo mais recente. São coisas que têm falhas administrativas, de fiscalização, do desconhecimento do próprio clube, que ao mesmo tempo é milionário em investir e trazer jogadores, né? E a gente vê condições muito parecidas com a da Boate Kiss, a gente sempre faz essa analogia, pela precarização. Aí o Código Civil Brasileiro diz que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Ou seja, se você vai comprar uma camisa, você sabe que tem que ter o PROCON, você sabe que você vai comprar um carro, tem seus direitos do PROCONV, né? E assim vai. E no caso de um clube, tem que contratar pessoas especialistas, né? Como um administrador, um gestor de RH, de desempenho, uma nutricionista. Então, isso tudo, Anderson, não é de custo, como o Brasil entende, é investimento. Então, esse investimento eu não posso ser preconceituoso e dizer, vai ser caro, não vou ter dinheiro. Claro que tem. Você vê essas polêmicas aí das indenizações. Outros casos de acidentes também, o próprio Marcão, que está no Figueirense,
as pessoas ainda se assustam com isso. Ele caiu por cima do dedo e essa parte aqui do dedo projetou para fora, fratura exposta. O que fazer naquela hora? A ressuscitação de alguém que tem um infarto. A gente vê médicos praticando errado o RCP, quando deveria ser resgatista, não sabe praticar. Ah, mas é médico, não sabe. Tem médico que tem medo de sangue e se assusta, porque ele acha que ali o máximo que vai ter é uma batida de cabeça. A FIFA hoje já tem um protocolo de dar 5 dias de pausa para o atleta de treinamento e jogador quando ele sai de campo por pancadas. Por quê? Para prevenir o que aconteceu já em outros esportes, como o boxe, que serve de gatilho para o mal de Parkinson. Né? Isso aí já é um estudo, já faz essa relação. Aí o pessoal hoje admira o UFC e MMA. Eu, particularmente, não gosto. Respeito quem gosta. Mas lembra muito as arenas antigas da Grécia e Roma Antiga. Por quê? Não sei se você assistiu um filme chamado Gigantes de Aço, que ele é em 2050, com o Hugh Jackman, o famoso Wolverine, em que os esportes de pancada na cabeça são proibidos. Quem luta são robôs. É uma reflexão pra gente sobre o UFC, MMA e outros, né? Mas tudo bem, que Dana White não me ouça. Nesse mercado milionário. É porque tem um amigo meu aqui que fica falando mal do Instagram, eu falei, cuidado que você vai ser banido. Então, assim, é importante, Anderson, aliar segurança e saúde do trabalho, prevenção, o ASO admissional, você conhece isso, né? O ASO demissional e periódico, no esporte, no desempenho, a análise, um jogador de basquete, vôlei, vai ter um rendimento maior. Eu posso citar um nome aqui? Como de um determinado clube, aí, quando eu vou dizer se eu torço ou não. Um exemplo claro, Regis, quando passou aqui no Bahia, Regis, quando entrava aos 30 do segundo tempo, o cara entrava voando. Mas se você deixasse ele do início ao fim, ele não rendia. Então hoje você, sua equipe aí, seus colegas de desempenho, analisam com aquele sutiãzinho, né? Que eles não gostam que fale esse nome, né? Mas o medidor vai tudo pro computador, vai tudo pro chip, né, Anderson? Mas isso, fale mais um pouquinho aí dessa parte. Fale um pouquinho aí dessa parte de saúde com desempenho, fisiologia. Na verdade, fisiologia não está um pouquinho, mas a gente aprende um pouquinho no decorrer de tudo, né? Mas, tipo assim, você citou de Regis, né? Regis não aguentava o jogo todo, entrava nas partidas. Só deu um exemplo, viu? Que Regis não me ouça. Tem outros grandes jogadores que acaba acontecendo isso. Isso aí, pro analista, tem que ser relatado para a comissão, para o treinador, até para o próprio jogador, para ele ter ciência e poder melhorar. E isso passa para toda a nossa comissão. Tipo, você está na comissão e passa para todos, porque o preparador físico, o fisiologista, o fisioterapeuta, tudo tem que nutrição, psicologia. Muito claro, porque o jogador entra no segundo tempo, arrebenta. Início do jogo, não rende. Então, isso aí tem que ser analisado. Então, tem que ser passado ao treinador, mas fala assim, comissão em geral, para todos terem ciência, conhecimento e poder ajudar a melhorar o atleta. Perfeito, muito bom. É isso aí. Você falou, eu falo às vezes muito, sou um pouco prolixo, mas você vai pouco ali, pá, já vai em cima. Aprendi com uma você. Coisa... Não, é de bobagem. Você tá indo muito na onda de um tal de Atilano aí, que fica fazendo uma potencialização da live, viu? Aí é nosso mestre, aí é diferente, é outro patamar. Eu queria trazer, Anderson, também aqui uma pauta, é uma provocação que eu vou fazer, viu? Eu gosto muito de jogar pimenta no acarajé. Já que a gente tá na Bahia, eu gosto de jogar uma pimenta nesse acarajé. Eu botei na pauta ali, você deve ter visto, frases aqui de efeito. Nós temos esportes amadores, esportes profissionais, né? Mas por que temos esportes amadores não profissionalizados e temos esportes profissionalizados com gestões amadoras ou inexistentes? Não é verdade isso? Verdade. Você vê clubes aí de grande porte, muitas vezes, com amadorismo, em setores ou na gestão, cometem erros que não podia se cometer mais em século XXI, né? E você vê, às vezes, amadores de alto nível de desempenho, mas com seriedade na gestão, com todo cuidado, e faz acontecer. Como é que se explica isso, Anderson? Bom, na verdade, se a gente vê, né, nesse século XXI, muita coisa mudou, né? Muitos
que geriram no passado querem voltar da mesma forma. Não existe, né? Tem que se atualizar, tem que se qualificar. Eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é. Mas eu falo de uma maneira no contexto geral, não só ele, né? E acaba refletindo nos vários clubes, aí. Né? Clubes grandes, né? Podemos citar aqui, hoje eu falo do meu clube, Vitória, mas o Cruzeiro, o Botafogo, o Sport, até o próprio Santos, né? E tem outros mais aí que... Olha o Santa Cruz, um grande Santa Cruz, entendeu? Então, péssimas gestões, amadorismo, acabam influenciando na estrutura de uma grande agremiação e acaba prejudicando, né? Só quem acaba sofrendo com isso é o torcedor, infelizmente. É uma coisa assim muito preocupante, porque acaba assim, quem acaba sendo lesado com isso é a própria instituição, que muitas vezes ela é centenária, né? O torcedor que está ali, que não tem pra onde correr, qualquer esporte tem a paixão, tem o amor pelo clube, né? O amor mesmo. Quando eu falo amor, é aquele amor racional, é aquele amor equilibrado, sem fanatismo. Acho que aqui é uma coisa importante a se falar também, que o torcedor, meu pai, quando eu era menor, ele gerenciava um clube, que eu nunca esqueço essa frase. O muro lá do clube tinha assim, perder com dignidade e vencer com respeito. Então, assim, o Brasil, principalmente, tem que aprender a competir. A gente ainda, diferente da Europa, Japão, o importante é competir realmente pelo que o esporte significa saúde, prazer, bem-estar. Aí é uma coisa que eu provoco também, Anderson, fair play no Brasil. Num país da chamada lei de Gerson, lei da malandragem, lei da roubadinha, o furar a fila do banco, sabe? Que a gente bota muito político, mas nós somos muitas vezes o culpado disso, não tem como correr enquanto sociedade. Fair play no Brasil é complicado. Quando você vê um Rodrigo Caio querendo ser honesto e falar pro juiz fui eu, e todo mundo achar o cara careta. Verdade. Né? Porque o certo era ficar calado. No Brasil, né? O certo é errado, o errado é o certo. Dele, mas ele foi honesto em falar como pessoa que ele tinha feito o ato, né? Pois é. O jogo Bahia e Melgar, quinta-feira, acho que estava já 3-0 pro Bahia, eu estava assistindo o jogo, e teve um nosso lá que o cara do Melgar, no meio da corrida lá, o jogador do Bahia travou a perna, e era ataque do Bahia, o cara do Melgar... Não, desculpe, perdão, era ataque do Melgar, e o cara do Bahia travou a perna na hora da marcação, ele parou o ataque e jogou a bola para fora. Aí você pergunta, o Melgar, um time desconhecido do Peru, mas o cara teve caráter. E ainda tem jogador que não devolve a bola. Mas essas coisas que a gente precisa refletir, Anderson. Então, assim, investimento não é custo. Só um minutinho, Anderson, peraí, rapidinho. Só me dá um segundo aqui, eu vou dar uma melhorada aqui para não ficar tão no escuro. Então, assim, dentro desse conceito assim, de prevenção, a gente vê que faz parte do orçamento do custo o ser humano. E essa equipe multidisciplinar aí, né, que você falou, é importantíssima. Então, assim, o futebol, Anderson, ele é o carro-chefe do que a gente falou aqui. A gente podia falar vários esportes, ginástica olímpica, o remo, o handebol, que você gosta muito também, admira, e torce por coisas, mas eu acho que para o povo ser feliz e ter entretenimento, ele precisa conhecer os outros esportes. Ele precisa que a grande mídia divulgue, mesmo programas grandes, assim, não divulgam porque não dá audiência, aí fica aquele ciclo vicioso. Eu vou vender o que dá audiência, né? E os outros esportes que as pessoas têm prazer? Rugby, tem gente que gosta de futebol americano, o Esporte Clube Vitória mesmo aí, tem o futebol americano, se eu não me engano, né? Desfez mais. Tentou entrar no... Exatamente. A gente muito na turma, né? A gente conversava isso bastante, né? Que a gente tinha grandes esportes para ser, tipo, buscar, né? Não via esse patrocínio, esse lado financeiro. O Vitória teve futebol americano, acabou desfazendo, né, como eu posso falar, o contrato, e o clube continuou, né, e o Vitória desfez o contrato. Chamado Cavalaria 2 de Julho, um futebol aqui de Salvador. Ele participou no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Eu tenho até um amigo que joga lá, Rafael, né, um dos jogadores. Mas, assim, muitos esportes que a gente poderia estar vendo aí não tem esse investimento. É o caso do handebol, o remo aqui só tem poucos clubes, como a gente teve aquela presença do presidente do remo, né?
aqui da Bahia, e só tinha Bahia, Vitória, Vitória, Itapajipe, né, se eu não me engano, e outros clubes, entendeu? Então, é falta de investimento acabar trazendo esse só futebol, 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 futebol. E quem gosta de outros esportes tem que buscá-los, porque investimento, conhecimento ninguém tem. E falar de prevenção, saúde, desempenho, acho que passa também, Anderson, pela questão da educação, né? A educação que é refletida, o exemplo dos atletas também, da comissão técnica. A gente vê exemplos de delicadeza e deselegância entre técnicos, entre jogadores. Isso acaba muitas vezes por virar o pavio de pólvora aí, muitas vezes, do que a gente sabe que tem muitas torcidas que não são torcidas, né? São gangues, são bandos. E aí, de novo, a questão social, do envolvimento dos poderes públicos também, de educar. A gente tem que sair de uma sociedade muito punitiva e passar a investir em horário nobre, em educação. A gente vende muito punição, vê em trânsito, vê em outras áreas, penalidades. Isso desestimula e não ajuda. Tem coisas que são de curto, médio e longo prazo. Então, a educação, afastar... esporte, para mim, qualquer um que seja, tem que ter família. Se não tiver pai, mãe, filho se divertindo, para mim perde sentido, entendeu? Você não ir para esporte para ver briga, para ver confusão e maus exemplos lá de baixo, para mim não faz sentido, entendeu? Verdade, né? Imagine aí, você citou sobre as organizadas, né? Infelizmente, muitas delas, não afetando a todas, por favor, mas vemos brigas, vemos gente, vandalismo o tempo todo, desrespeitando um ao outro, porque a gente vai para o estádio, vai ver os esportes, vai ver aquele belo espetáculo e acaba vendo tragédias. Não é o que a gente merece, não é o que a gente deseja, não é o que a gente busca quando a gente sai da nossa casa, com a nossa família, com a esposa, com o filho, ou com os amigos, ou com a família em modo geral. Vai para ver um bom espetáculo e acaba vendo coisas que não agradam, não agregam a ninguém, nem a mim, nem ao próximo, nem a todos que estão ali presentes. Agora, o que você achou, assim, enquanto gestor, em relação, assim, a gente até abordou isso em sala de aula, né, lá na Faculdade 2 de Julho, essa questão dos estádios e arenas, né? Tem estádio aí que se chama arena e tem arena que se chama estádio. Eu particularmente acho que é minha visão, né? É minha visão. Eu acho que a gente botou estádios, arenas, como reflexo de política, né? Que muitas vezes não atendeu as expectativas da realidade brasileira. Quem me conhece sabe que eu sou um crítico aí. Eu torço pelo futebol do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, como um país continente, mas assim, Anderson, me incomoda muito a política se meter muito no futebol. Aí outra provocação que eu trago, porque gera a questão da corrupção, o tráfico de influência, e, por exemplo, o que acontece? Hoje você tem estádios aí como a Arena do Pantanal, a Arena das Dunas, Mané Garrincha e a Arena da Amazônia, que se a gente olhar um pouquinho o noticiário, a história, for futucar um pouquinho, a gente vai ver o que aconteceu com a África. A África viraram elefantes brancos abandonados e enferrujados, porque não participam de nenhum evento internacional, estão largados lá praticamente, porque tem custo a manutenção. Você botou estádios que tem que ter temperatura para gramado. As próprias Olimpíadas aí botaram ar-condicionado para conservar a pista de ciclismo. Ou seja, não se pensou e ignorou, não sei, né? O planejamento da conservação pós. Um país que não se preocupou com as raízes, com as mudas que iam desenvolver, ia precisar de um novo lugar, porque o Estado foi roubado, né, surrupiado, e aí fica complicado, Anderson. Hoje eu fico torcendo, porque, mas são arenas multiusos. Cadê os shows? Cadê os eventos? Né? Ainda mais com a pandemia agora. Então a politização do futebol, principalmente, mesmo botando multiuso, como teve na Arena da Baixada, já teve até vôlei lá, já teve UFC, sei lá. Um dia desse, botaram na matéria aí, transportaram areia de praia com a cobertura de um prédio. Por causa da pandemia, não podia ter coisa, só os atletas mesmo, mas transportaram numa mega operação a areia de praia num evento, uma cobertura de uma edificação de um shopping. Foi um shopping. Acho que foi Belo Horizonte.
Achei a ideia inovadora e legal, mas sem público, né? Para atender esse mercado. Então, a politização, como você deu o exemplo aí do gestor, sem dizer o nome, que eu sei quem é, tem outros casos também por aí. A politização do futebol, você acha que é saudável? Aí a gente pode citar nomes aqui públicos, né? Zezé do Cruzeiro, é senador. O próprio Marcelo Guimarães, pai e filho, foram deputados. O Zé Rocha, do Vitória, né? O Alexandre Calil, o atual prefeito de BH. E outros que indiretamente estão ligados ou não ao futebol, né? Montenegro era do Botafogo, é dono do Ibope, presidente do Ibope. Maracajá, do Tribunal de Contas. Então, essa politização do futebol hoje, Anderson, você acha que cabe em 2020? Ou tem que ser uma coisa mais profissional e isenta? Tipo SA? Eu, na verdade, eu não sou muito a favor de política dentro do futebol, dentro do esporte, né? Na verdade, isso acaba prejudicando bastante. A gente vê isso acontecendo totalmente agora nos clubes, né? A política acaba atrapalhando demais, na minha opinião, né? Entra com força, no bom sentido, para poder, muitas vezes, até prejudicar. E o que acaba acontecendo? O amadorismo acaba vingando, né? Sobre as gestões. Pode falando. Então, eu não sou a favor da política, né? Acho que atrapalha bastante, acaba trazendo situações que, dentro dos clubes, acaba prejudicando totalmente. E voltando só ao assunto rapidinho sobre as arenas, como é que não pensaram no início, no meio e no fim? No início, quando estava sendo construída, quando estava sendo planejado, não estava buscando os locais para poder fazer as arenas, não viu que isso teria custo, não teria... por que não fez as arenas em lugares que teriam campeonatos, que teriam diversões? O objetivo foi eleitoreiro, rapaz. O objetivo foi eleitoreiro, porque você vê que tanto a Olimpíada como Copa do Mundo, obras aí que nem acabaram ainda, foram prometidas, de mobilidade urbana, de faixas, ciclovias, ciclofaixas, VLTs que eram para ter, não tem ainda, o próprio BRT que deveria... Eles não vão nunca admitir isso, mas eram coisas antigas, o metrô demorou de ficar pronto. Não fizeram uma pesquisa de campo, na verdade, né? Então, acabaram fazendo de qualquer jeito. Agora, sim, para a gente aqui, graças a Deus, a Arena Fonte Nova se tornou uma arena de verdade, de grandes encontros. E outra, de grandes encontros, não só no esporte, mas tivemos já vários shows marcantes, né? Sim. Roberto Carlos, tiveram outros grandes artistas. E acaba sendo uma arena multiuso mesmo. A gente tem a prova disso, né? Um abraço também para o nosso grande mestre, também, Hugo, que gerencia lá a arena junto com todos. Abraço, Hugo. E, velho, é que pudesse fazer isso com as outras, mas infelizmente acabaram ficando, e lá ficaram igual as outras. Um cara de elefante branco aí, sobrando no Brasil. Como temos mais 10 minutos ainda aqui, pode parecer muito, mas não é. Eu quero pegar o gancho aí, o próprio Atilano não lembrou aí, Arena Pernambuco, que é o próprio Náutico, quando estava em reforma lá, os aflitos, começou a reclamar porque o custo, né, era caro. Não se sentia em casa também, tem esse fator também para o clube, né? Tem clube que se sente bem familiar em casa. A Arena Condá, da Chapecoense também, é o seu caldeirão, digamos assim, né? E assim, pegando esse gancho aí dos legados, trazendo o pai de segurança e saúde de novo, muito pelo contrário, foi acidentes fatais, desabamento de guindaste, de gruas, como teve no Itaquerão, isso aí é notório e público, não sei o que estou dizendo, que aí tudo vai acabando sendo judicializado. Em outros casos também já tiveram acidentes, que muitas vezes são abafados, em nome das imagens, né? Mas como você bem disse aí, a Bahia pelo menos está bem servida, o Barradão é um estádio que é a casa do Vitória, se sente bem, é respeitado enquanto estrutura, o próprio Pituaçu com a energia solar também, a questão ambiental também é elogiado, são bem situados, a questão da arena também, sem comentários. E aqui, Anderson, nesse finalzinho aqui, que vai passar rápido, mas deixando algumas pimentas aqui na Bahia, esse ambiente todo, será que outro tá achando da seleção? Quem me conhece de pessoa sabe que assim, eu respeito as instituições, mas assim, eu torço pelo meu clube,
Mas eu acho que não deve se confundir muito a questão do Brasil representar o Brasil. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, mas é seu país. A CBF, com aqueles escândalos todos que foi no noticiário, foi dado, as questões politizadas. Será que a CBF, Anderson, nos representa os interesses do futebol? Será que ela representa as federações do Oiapoque ao Chuí? Será que ela representa os anseios de uma seleção do povo? Ou será que nesse meio aí tem muito angu de caroço aí, né? De empresas, de marketing esportivo, de coisa. Eu, particularmente, eu sou da época que eu parei em 82. 86. A CBF, infelizmente, não representa. Infelizmente, é jogo, na minha opinião, jogo de interesse. Hoje, não torço contra. Mas é aquela coisa. Não torço contra, mas. Nem a camisa popular. Nem a camisa popular, acho que é R$400 uma camisa, nem a camisa popular. Pode... E eu não quero comprar pirata. Eu não quero. O pai de família tem questão de estar comprando, né? Do clube, que já. Alguns clubes já são caros, imagina da seleção brasileira, né? Eu vejo a seleção. E a gente condena a pirataria, mas também é difícil comprar R$400. Quase meio salário mínimo. Não tem que salário, né? É verdade. Mas eu vejo que a CBF, infelizmente, com esses escândalos todos, não tem representatividade pra gente, entendeu? Vejo muita bagunça e jogo de interesse. Para mim, hoje, com todo respeito, eu não torço contra, mas eu vejo a seleção brasileira hoje um jogo de seleção de empresários. Joga quem tem empresário vinculado à CBF. Anderson, um ping-pong aqui rápido. Eu e você, coisa rápida, para a gente finalizar. É só provocação. Bora. O VAR, frases do povo, perguntas do povo. O VAR acabou com a resenha? Acabou. Um pelinho do nariz de impedimento. Olha, para mim, não acabou. Piorou a situação. A resenha aumenta com mais dúvidas. A última vez que eu assisti um VAR demorado na Fonte Nova, eu cheguei assim, rapaz, quem tem problema de chegar em casa, horário tá lascado, porque o jogo tem hora para começar, mas tem hora para terminar. Porque tem os descontos. Esses jogos que começam às 9h30, a depender do VAR, pode acabar 1h da manhã. E aí você chega em casa e tem que explicar. Olha, a culpa foi do VAR. Mas a esposa vai ter que ver o compacto, tem que ver a imagem. O VAR, não fui eu não. Não, você estava no bar, safado. Foi o VAR, eu juro. Eu acho que essa questão... Aí, ó. Eu acho que essa comunicação dos árbitros... A segunda edição vai sim. Em dezembro, agora vai ter a segunda edição. A Tilano quer saber quando será a segunda edição. Agora em dezembro já tá... Só falta a data. Anderson já agendou, velho. Só falta a data. Anderson já disse aí em dezembro. Quem sou eu para dizer não, rapaz? Eu acho assim, já que você falou em arena, eu vejo muita gente na Arena Fonte Nova com saudade da Fonte Nova antiga. Não da questão da estrutura, mas do churrasquinho, sabe, aberto, do bolinho de estudante. A gente sabe que tem que ter a questão de salubridade, tem que ter a questão da segurança, do espetinho. Mas também você obriga a tomar uma cerveja que o pessoal não concorda, não gosta, a maioria. Nada contra o nome lá, mas as pessoas não. É um apelo popular. Eu já trabalhei em carnavais aqui, que o pessoal, restrição de consumo, a patrocinadora, o povo não gosta. Então acho que tem que estar alinhado com o apelo popular, o marketing, o valor girado, tem que estar respeitando o povo, entendeu? Então, assim, vai ter que obedecer aqueles preços caros de shopping dentro da arena. Essas coisas nas arenas, em geral, tem que estar respeitado. O teleponto do juiz tem que estar aberto e transparente para o que se fala, para evitar a questão da xenofobia, a misoginia, a perseguição que existe sim racismo, existe sim misoginia, existe sim no confronto entre estados e regiões, existe. É triste, mas existe sim. Pois é. Aí eu vou aqui, não me alongar demais, Anderson, considerações finais, deixar aberto você aí, à vontade. Eu vou seguir uma frase aqui de Felipe Melo, que falou uma frase depois de um Palmeiras e Santos, que ele foi brincar com a torcida e tomou o cartão amarelo e ele não fez nada demais. E de fato ele não tinha feito nada demais. Ele disse essa uma frase. E eu vou ver se você concorda. Futebol tá chato, Anderson. Tá muito mimimi, as brincadeirinhas, as dancinhas, desde que não sejam ofensivas e provocativas, fazem parte. Leque.
Acabou, Anderson, isso, Anderson. Não, ninguém pode mais dançar, brincar. Jogador comemora, não comemora. Tá chato, viu, Anderson? Pisar em ovos. Esse mundo politicamente correto. Ou então comemora e leva quantos minutos para comemorar depois, faz o gol e comemora não sei quantos minutos depois do VAR. Não tem isso, né? O futebol tá ficando infelizmente chato. A gente que acompanha, que gosta, que vê só o nosso, não só o nosso clube, mas o futebol em geral. Tô vendo que tá ficando assim, cheio de, como você citou, cheio de mimimi. Então, pra gente que tem o futebol raiz, que conhece, torcedor de estádio, que acompanha. Mas não podemos mais gritar no estádio. Vai! Né? Com V, asterisco. Vai tomar seu... Né? Ou então, olha para uma mulher do lado e vai dizer, ei, tá fazendo o quê? Não pode mais, essas coisas, né? E não pode mesmo. Mas nesse caso, o futebol feminino tem mostrado aí com Marta, que é para todo mundo. Nossa amiga aí, o futebol feminino Thay, né? Um beijão para ela. Fernanda Barros também, que bem representa essa galera. Tudo feminino também, então sempre aí acompanhando o trabalho deles aí. Um abraço para os amigos aí. Então, assim, eu acho que futebol, a gente tem que ter as coisas mudou. O mundo tá mudando, mas não pode ficar chato, gente. A gente sabe aí que na época de Dimocó, Sorrisal, Novalgina, Costerol, chamava Mussum de crioulo, de negão. Para aquela época, a gente não pode ser anacronista. Ah, mas era errado. Não. Para a época era certo, era normal. Mudou o normal. A gente não faz mais isso. A roupagem dos Trapalhões hoje cortou um bocado de coisa para adaptar. Mas também a gente não pode ficar pisando em ovos, não, Anderson. A gente tem que brincar. Ô, meneguinho, o próprio carioca tem mania de dizer, diga aí, viado. Pronto, é homofobia. Não, o carioca gosta de falar, né? Essas coisas que a gente tem que estar atento para não cair naquela coisa chata. E assim, pro analista de desempenho, posse de bola e efetividade. Posse de bola, América Mineiro e Santos na Vila Belmiro. 72% de posse de bola pro Santos. América Mineiro 1-0, um chute a gol. Corinthians 0, Vitória 1. 70% quando o Corinthians foi campeão, Vitória tinha 30%, Vitória 1-0. O mais importante é bola na rede, 3 pontos, jogar feio. Ou jogar bonito. O importante é os 3 pontos. Pois é, meu amigo, deixar as considerações finais de você aí, mais uns 2 minutos aí. Considerações finais. Desculpe a correria. Eu tentei disciplinar assim, mas... Agradecer pelo convite, né? Já deixar aqui para todos que a gente vai estar fazendo uma segunda edição, agora em dezembro, a gente vai definir... Fé em Deus, com muito prazer. Para mim é uma convocação, não é convite. Na verdade, tendo esse convite do amigo aí que a gente já tinha marcado há muito tempo, né? E Trajano, obrigado pelo convite. Como eu falei, você é a minha primeira live. Tá calmo? Relaxou? Tranquilo. A gente conversou ontem, mas eu queria que, estaria aqui conversando com um amigo, para todos os amigos também aqui, um bate-bola, um bate-papo de amizade e respeito. Obrigado por tudo lá na 2 de julho. A gente fez esse curso aí. Nossa amizade está aí sempre firme e forte. Um abraço a todos os outros também, colegas da turma. Foi um curso assim que a gente indica para todos, né? Queria agradecer demais. Estamos juntos aí, porque deve só não posso gritar gol do seu time, e você também não pode gritar gol do meu time, mas estamos juntos. Ó, no final aqui, eu vou só dizer aqui coração, ó. Fala aí a hora que você botou. Mas eu queria dar um abraço de coração, viu? Obrigado, agradeço, viu? Um abraço a todos e também. Aqui na questão de educação, eu vou fazer uma amostra aqui para vocês, ó. A educação do meu filho aqui, a gente brinca de tudo, certo? A gente usa pés, mãos, só a bola de vôlei que não está aqui. Porque assim, você quando educa uma criança, um responsável, você tem que dar preparado, dar o caminho. Quem vai escolher é ele. Eu aqui não sou do tipo assim, você vai ser futebol na marra. Não. Aqui a gente treina braço e mão, educação física, interação, o esporte é isso. E o caminho que vai seguir é ele, entendeu? Ou nenhum, é o livre-arbítrio, a gente tem que respeitar. Então, assim, gente, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Anderson, mais uma vez. Desculpando as falhas aí, a correria, se eu corri. Justamente para tentar manter aqui o foco. Não que você saia do foco. Mas um grande abraço a todos. A live vai ficar aí na GTV. E Anderson, um abraço à família. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Tamo junto. Em dezembro vamos marcar uma data, viu?
para a gente fazer a segunda edição, para ficar com chave de ouro. Tamo junto, viu, pai? Abração, viu? Esse ano não foi legal e vamos fechar com chave de ouro. Valeu? Não vamos falar nossos clubes, mas é aqui um exemplo que a gente tem aqui de Bavi da Paz. A gente pode ser adversário, rival, mas jamais inimigo. Né? A gente sem fanatismo, sem extremismo, já basta o mundo, tá cheio de problema, e use máscara, use gel aí em casa. A pandemia a gente não acabou ainda, então se cuide aí e suas famílias. Verdade, amigo. Bom, bem lembrado. Vamos todo mundo se cuidar, a pandemia não acabou, está sempre aí, usando máscara, gel, e preservar sempre a família. Um abraço aí, viu? Bom resto de sábado aí, bom domingo pra você e sua família, viu? Meu amigo, tudo de bom, um abraço. Boa noite a todos aí. Valeu. Um abraço.